Fala aí, meu povo! Para quem eu já vi hoje, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Almoçaram bem? E para quem eu não vi hoje, muito boa sexta-feira. Para vocês, eu vim aqui mais cedo para falar do muito bom jogo do Botafogo contra o PSG, e eu volto aqui para falar do muito bom jogo do Flamengo contra o Chelsea, uma vitória categórica por 3-1. Assistindo o jogo inteiro, dá a sensação de que o Flamengo estava muito mais inteiro, muito mais afim, muito mais comprometido, muito mais consciente do que fazia dentro de campo. Uma muito boa mudança do Felipe Luiz para colocar um jogador de área como o Bruno Henrique, que mudou a partida. Mas antes disso, já acho que o volume que o Flamengo tinha, a consciência que o Flamengo tinha, a capacidade de impedir os ataques do Chelsea, é muito meritória a vitória do Flamengo. Tem uma primeira chance o Chelsea, né, com o Delap com 5 minutos, mas na hora do gol do Chelsea, do Pedro Neto, que é uma falha barra azar do Wesley, primeiro é uma falha, aquela bola tinha que ser rebatida para longe, não podia ficar viva ali, depois é um azar que ela sai rebotando aqui e ali e num pinball, primeiro que ela caia no pé do Pedro Neto para ele continuar correndo, segundo que ela não bata na mão do Pedro Neto em nenhum momento, senão o gol deveria ter sido anulado, e o atacante português define muito bem. Naquele momento, aos 12 minutos, eu acho que o Flamengo já tinha se assentado mais no jogo, já estava jogando bem, e o Chelsea já estava correndo atrás. Foi um jogo muito pegado de meio campo. Se a gente for pegar as estatísticas onde a bola ficou, a maioria do tempo é entre as duas intermediárias, é 44% no centro, 27% na defesa do Flamengo e 29% na defesa do Chelsea. As estatísticas do jogo convidam a gente a pensar que foi um jogo equilibrado. 52% de posse de bola do Flamengo, 48% do Chelsea, ou seja, ninguém teve muito volume de jogo com a bola no pé. Quem me acompanha aqui sabe que eu não trato posse de bola como um fator determinante se um time está jogando bem ou mal, a não ser que aquele time queira ter a bola, ou que o outro também queira, ou que alguém não queira ter, né? A não ser que a posse de bola seja um objetivo. E aqui a gente viu que ninguém teve volume de jogo via posse de bola, 4 grandes chances para cada lado, 13 finalizações do Flamengo, 11 do Chelsea, 8 escanteios para o Flamengo, 5 para o Chelsea, 15 faltas cometeu o Flamengo, 14 do Chelsea, 3 amarelos para cada lado e um vermelho, que eu não sei como que alguém do Chelsea conseguiu reclamar, na entrada criminosa do Nicolas Jackson em cima do Ayrton Lucas. Apesar das estatísticas serem muito parecidas, essas estatísticas gerais, eu acho que tem uma que chama muita atenção, que é o número de toques, ações do time dentro da área, 27 do Flamengo, 18 do Chelsea, aqui é bastante mais do Flamengo em relação aos times ingleses, porque o Flamengo ficou muito mais perto da área, acho que o Flamengo atacou com muito mais intenção perto da área do que o Chelsea. Não conseguiu entrar porque eu acho que o Flamengo, no final das contas, apesar de ter merecido vencer, eu acho que não fosse essa falha barra azar do Wesley, teria sido uma vitória mais tranquila do Flamengo. E para mim é o claro vencedor do jogo, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho mostrado. Mas eu não acho que foi um grande jogo do Flamengo. Tanto que o melhor jogador do time na temporada, o Arrascaeta, o artilheiro, é substituído, o time melhora. Uma muito boa leitura do Felipe Luiz. Mas não é um grande jogo do Luiz Araújo, não é um grande jogo do Gonçalo Plata. Para mim é sim um muito bom jogo do Gerson. Para mim, jogaram muito bem o Gerson, o Jorginho, fazendo a saída de bola, nada pressionado pelo Chelsea, que até mudou um pouco o esquema, eu acho que para fortalecer um pouco mais o meio-campo, né? Deixou de jogar com 2 pontas como Madueke e Pedro Neto para colocar o Palmer e avançar um pouco mais o Enzo, que é um jogador também mais de combate do que o Palmer, e colocar o Reece James no meio-campo para acho que ganhar um pouco mais de físico e de volume por ali. Deu nada certo. Mas para mim é um grande jogo do Gerson, do Jorginho e do Wesley. Apesar dessa ação inicial desastrada, eu acho que foi muito bem nos apoios, na velocidade, o Cucurella não conseguiu achar ele em momento nenhum. Aliás, para mim esse é o jogo entre brasileiros ou sul-americanos, porque teve Boca e River também, e europeus, que eu mais percebi diferença física entre os times. O Flamengo realmente parecia muito mais solto, muito mais capacitado a correr, e o Chelsea muito perdido fisicamente. Já tinha mostrado isso, aliás, contra o LAFC, né, contra o Los Angeles, que também parecia muito do lado do Chelsea um jogo de início de pré-temporada, com uma intensidade muito baixa, e contra o Flamengo foi assim de novo, foi virando durante o jogo, presa fácil o Chelsea, porque a imposição física do Flamengo foi realmente o que chamou a atenção. Não foi um grande jogo individual de boa parte dos homens de frente, tanto que os gols saem no segundo tempo em jogadas de cruzamento na área e tal, o terceiro gol é um muito bom contra-ataque, mas se a gente olha o primeiro gol do Flamengo, a fatiada do Gerson para o Gonçalo Plata no segundo pau, o Cucurella não pressiona em nada o cruzamento do Gerson. Depois o Malo Gusto chega muito atrasado para disputar no alto e depois o Bruno Henrique finaliza completamente sozinho. É um gol de treino contra cones do Flamengo, porque o Chelsea tinha uma capacidade competitiva muito ruim.
Não tô querendo falar nada disso, por favor não me entendam mal, para tirar nada de mérito do Flamengo, tá? Mas normalmente um ganha, outro perde, e esse que perdeu hoje fez as coisas tão mal. Tanto que eu realmente acho que o Flamengo não jogou tão bem. Acho que o Flamengo pode jogar muito melhor, e eu acho que se precisasse até teria jogado muito melhor, mas foi suficiente o que fez para ganhar do Chelsea. O Botafogo, por exemplo, acho que precisou jogar tudo o que podia para ganhar do Paris Saint-Germain. O Flamengo não precisou jogar tudo o que pode para ganhar do Chelsea por 3-1. E daqui a pouco eu vou falar de situação do grupo, como é que esse resultado é excelente, mas é assim, é o resultado do ano até aqui para o Flamengo. Tem algo que eu acho que me chama a atenção, para mim o Gerson fez um jogaço, e se a gente for comparar os números do Gerson, não só com Cole Palmer, não só com Enzo Fernandes, que são os dois grandes nomes desse time do Chelsea, mas com os dois juntos, para vocês verem a diferença muito grande entre o meio-campista do Flamengo nesse jogo e os meio-campistas do time inglês. O Cole Palmer tocou na bola 32 vezes, perdeu 11, perdeu mais do que um terço das bolas que tocou. Tentou 14 passes, 5 deles para trás. Cole Palmer só ganhou 3 dos 9 duelos no solo que ele disputou. O Enzo Fernandes, 29 toques na bola, perdeu 9, mais do que um terço também das bolas que ele tocou. Ganhou 3 duelos de 5 que ele disputou. No total, a dupla do Chelsea, Enzo e Cole Palmer, 61 toques na bola, perderam 20 das 61 bolas que eles tocaram, eles perderam um terço das bolas que eles tocaram, ganharam 6 de 14 duelos. O Gerson jogou os mesmos 82 minutos que os dois, as mudanças foram feitas do Flamengo e do Chelsea ao mesmo tempo. O Gerson também jogou 82 minutos. 54 toques na bola, perdeu 6, ganhou 8 de 11 duelos. Ou seja, o Gerson sozinho tocou na bola só 7 vezes menos do que a dupla de armadores, por assim dizer, do Chelsea. Ele perdeu 6 bolas contra 20 perdas, perdeu 3 vezes menos bolas do que esses dois do Chelsea, e ganhou mais duelos. Ele sozinho ganhou 8 e a dupla dos ingleses ganhou 6 duelos. Aqui para mim mostra muito bem o que foi um time, o que foi o outro, o que foi esse jogador, o que foram os outros dois, pela capacidade que teve o melhor jogador do jogo, para mim, o Gerson. O Bruno Henrique, claro, que entra, que muda a história do jogo, gol e assistência. Eu tô querendo mais falar de gerar jogo do que os dois que deveriam ser responsáveis por isso do lado do Chelsea. O Pedro Neto, que era o único, basicamente, que parecia querer e conseguir correr do lado do Chelsea, foi quem conseguiu fazer alguma coisa a mais e ganhar mais duelos e foi premiado com gol, inclusive, o segundo dele nesse Mundial. Mas a diferença do Gerson para as duas estrelas do Chelsea foi muito grande. Essa vitória para o Flamengo é excelente, porque na última rodada o Flamengo pode até perder, que ainda assim pode se classificar em primeiro lugar. Caso não perca, deixa eu ver aqui, achar de novo a tabela aqui. Caso o Flamengo perca, e ele tem hoje 4 gols de saldo, se ele perder por 1 gol, o Chelsea, que tem 0 gols de saldo, tem que vencer por 3 gols de diferença para empatar o número de saldo do Flamengo. Com empate o Flamengo já se garante em primeiro lugar, então se garantir em primeiro é não pegar o Bayern. Então é muito bom para o Flamengo não pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. Poderia ser o segundo colocado do grupo C, que aí pode ser o Benfica, pode ser o Boca, pode ser o que vier pela frente. E o primeiro colocado do grupo D, que é esse grupo do Flamengo, contra o segundo do C, pega depois quem vier do primeiro do B contra o segundo do A. Aí pode vir o Paris Saint-Germain, ainda tem que ver como é que vai ser essa classificação aqui de Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético de Madrid, mas pelo menos umas quartas de final o Flamengo poderia chegar contra o Paris Saint-Germain, e a partida aqui é chegar e jogar, né? O Botafogo chegou e jogou e ganhou, o Flamengo poderia chegar e jogar, e vamos ver o que poderia acontecer. Mas fugir do Bayern de Munique, quando a gente vê o grupo D e o grupo C, inicialmente parecia quase que condenado o Flamengo a jogar contra o Bayern de Munique, porque se imaginava que os europeus iriam levar vantagem sobre os sul-americanos. Isso não está acontecendo. Os europeus, se foram passear e disputar entre eles a partir do mata-mata, acho que já passou da hora deles perceberem que não vai ser assim, porque a capacidade física nesse momento dos times sul-americanos, dos times brasileiros, a forma como que estão encarando a competição, como estão motivados, como estão preparando os jogos e como os europeus não estão fazendo nada disso, está fazendo com que seja um belíssimo banho até aqui, não só dos sul-americanos, né? O Inter Miami ganhou do Porto. O Inter Miami ganhou do Porto. Então, essa capacidade que os times de fora da Europa, bom, Monterrey empatou com a Inter de Milão, essa capacidade dos times de fora da Europa de se motivarem, de estarem bem fisicamente contra muitos times que estão num ritmo muito baixo, e isso, repito, não é para tirar mérito dos sul-americanos, só mostra de que não é simplesmente um passeio no parque para os europeus que ganham a qualquer momento. Eles vão precisar se esforçar.
Se quando chega no final de temporada eles não precisam se esforçar, e aí eu realmente acho que eles não se esforçam tanto, e por mais que o sul-americano chegue no Mundial no final do ano, chega exausto e fica muito mais difícil de competir, tanto que muitas vezes não só os brasileiros, o sul-americano quando chega tem tido dificuldade de chegar até a final. Olha que doideira que foi o Botafogo, que foi campeão brasileiro no domingo, não comemorou porque tinha que pegar um voo e não sei o que e tal, para disputar um outro torneio na quarta-feira. Enfim, quando é esse torneio do final do ano, o europeu consegue passear e ganhar, porque pega um adversário do outro lado que está exausto de 60, 70 jogos na temporada. Agora que o adversário do outro lado não está exausto, não dá para o europeu passear. Eu acho que os europeus ainda não perceberam isso. E talvez não dê tempo de perceber, porque não é um eletrodoméstico que você liga na tomada, passa energia e ele funciona a pleno vapor. Jogadores, um corpo humano, ele precisa, né, de treino, de preparação, de performance, de condicionamento para performar. Então, eu acho que se parecia que iriam ganhar por inércia, não vão. A questão física, motivação, preparação de jogos está fazendo muita diferença, e aí também está parecendo claro que a qualidade técnica, a capacidade tática dos times sul-americanos, leitura de jogo do Felipe Luiz, tirando a Arrascaeta, que é o grande jogador da temporada, colocando o Bruno Henrique, leitura de jogo que teve o Paiva, técnico do Botafogo, para montar um time com Alan nos titulares e parar o meio-campo do Paris Saint-Germain. Enfim, tá ficando interessante o Mundial, porque o desenho do mata-mata vai ser muito diferente, talvez, do que se imaginasse no início, e aí vamos ver. Quando chegar nas oitavas de final, os confrontos vão ser diferentes do que a gente imaginava, tá tudo reembaralhado, e quem é que vai se dar bem. Mas gostei muito de como o Flamengo se comportou. Olhou nos olhos do Chelsea, não olhou de baixo para cima, encarou, saiu perdendo, continuou encarando. Foi corajoso o técnico de fazer mudança, e para mim é um claríssimo vencedor o Flamengo, e deveria ter vencido antes, e o 3-1 é bastante justo. Uma vitória simplesinha, um 2-1 e tal, eu acho que não mostraria a diferença que teve entre os dois times na partida. Veremos, gente, está só começando, é só a segunda rodada. Eu acho que quando chegar o mata-mata vai ser mais interessante de ver, porque pode ser que esses europeus, que a gente quer tanto ver esses duelos cada vez mais, acordem, que mostrem alguma coisa a mais, e que os jogos fiquem ainda mais interessantes, mais quentes, valendo mais no mata-mata, mas está muito legal de ver esse Mundial. Se você chegou até aqui, deve ter sido porque você gostou, então se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos, e deixa um like também para ajudar quem está fazendo um vídeo sexta-feira, às 10h57 da noite para vocês. Valeu, gente! Bom, é no meu horário daqui, então por isso que é 10h57. Valeu, gente, até mais. Bom final de semana.